Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Herman e essa é a nossa aula de resolução de problemas. Então a ideia nessa aula é você entender uma técnica de leitura que vai ampliar em muito o seu rendimento durante a resolução de problemas. Rendimento que você já tem, tá? Então você tem uma capacidade de resolver problema, ela é inata em você e a ideia é você melhorar, né? Sem a gente, precisar de um conteúdo propriamente dito, tá? Então aqui eu vou utilizar um conteúdo aqui que eu já trabalhei, em videoaulas anteriores. E esse tópico é um tópico de concurso, ele cai muito em concurso público, né? São as operações com os números racionais, operações com os números inteiros, fracionários e decimais. Então a ideia é você entender a técnica de leitura que vai ampliar o teu rendimento de forma imediata. Técnica é um conjunto de ações que a gente aplica. Então, se você está repetindo um conjunto de ações enquanto faz uma determinada, atividade, então você está aplicando uma técnica. Existem várias técnicas de leitura. A que eu gosto de utilizar é uma técnica onde a gente não lê. Então a primeira ideia é não ler o problema como um todo, tá? Ah, mas o professor sempre falou que eu tenho que ler uma, duas, três vezes. Pois é. Mas um problema, ele tem várias instruções. E se você recebe várias instruções sem saber, muito bem, você ter prática em lidar com elas, essas instruções, o seu cérebro ele não vai entender, da maneira como está proposto ali no problema. Então, o seu cérebro ele vai, provavelmente, unir uma instrução com outra, ou vai esquecer uma e dar uma ênfase maior em outra, enfim. É onde surgem as confusões. Então, a ideia é você pensar assim, o problema é uma estrutura que tem várias instruções. Instruções que, ora, me pedem para fazer alguma coisa, ora, propõem um tipo de raciocínio para mim. Eu preciso refletir a respeito de uma quantidade ou de algo que está acontecendo com uma quantidade. Então não é legal você ler o problema todo de uma vez. Então você vai lendo. Esse problema a gente pode dividir em períodos, Então, onde eu tenho uma ideia completa, eu posso ler até mais de um período, não tem problema. Mas a ideia é você ler e explicar para você mesmo o período que leu, tá? Então essa é a técnica. Você lê um pedaço de um problema, você lê um período ali, onde ele te transmite uma ideia completa. E você faz uma pausa, rápida, por enquanto, para você explicar para você mesmo o que é, que você acabou de ler. Tá? E aí você vai lendo por partes, por períodos, e vai explicando para você. E as anotações que você faz para explicar para você mesmo. Fazendo isso, você já tem um ganho de rendimento imediato, lendo corretamente o problema como ele deve ser lido. Mas eu vou mostrar isso aqui para ficar bem melhor, tá? De entender. Então vamos lá para o nosso slide. Então aqui eu tenho um problema, da VUNESP de 2017. Vamos lá, um casal decidiu juntar 15 mil por ano durante 8 anos. Então aqui eu vou fazer uma pausa. Então aqui eu tenho um valor, 15 mil por ano, e eu preciso explicar isso aí para mim antes de continuar lendo o problema. Então eu vou fazer uma anotação para ajudar. Então tá lá, em um ano, vou pôr assim, um ano, já que são 15 mil por ano, eu tenho que juntar 15 mil. Bom, isso durante um período de 8 anos. Então, se um ano é 15 mil, 8 anos, eu posso entender que é 15 mil vezes 8. Aí você pode perceber que aqui eu já estou interpretando a instrução. Eu já não vou executar a conta ainda, não vou fazer essa conta, mas eu, na pausa que eu fiz aqui para explicar para mim mesmo esse período, eu já comecei a operar algumas quantidades. Não fiz a conta ainda e não vou fazer, vou continuar lendo.
a fim de utilizar esse dinheiro como entrada para um apartamento. Então, eu vou lá, né? Então, aqui eu tenho, faço a pausa, então eu posso chamar isso aqui, né, de entrada do apartamento. Então, a entrada vai ser de um valor que é 8 vezes 15 mil. Se eu precisar descobrir esse valor, eu faço essa conta. Porém, após os 3 primeiros anos, foram juntados apenas 10 mil por ano. Então, eu faço uma pausa aqui, né? Então, 3 anos se passaram, né? 3 anos. E como ele diz, né, que durante esses 3 anos eu estou juntando 10 mil por ano, eu estou explicando para mim mesmo, 10, 20, 30. Então, nesses 3 anos, eu tenho 30 mil acumulados. Eu já juntei 30 mil. Né? Não era o esperado, 15 mil lá, né? Mas tudo bem. Continuo a leitura. 15 mil por ano, em média. Sendo, então vamos lá, né? Sendo assim, para atingir exatamente o valor planejado ao final dos 8 anos estipulados inicialmente, então aqui ele está propondo, né, ó, que para atingir exatamente o valor planejado. Bom, o valor planejado da entrada está aqui, né? Nos próximos 5 anos, o casal deverá juntar, em média, a cada ano, uma quantia igual a. Então, ele me remete de novo, né, para o valor planejado, e o valor planejado está aqui, mas eu consegui só 30 mil do valor planejado, então eu vou fazer essa conta aqui, vou executar essa operação para descobrir que valor é esse. Então, 8 vezes 15 mil, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, vai 4, 8 vezes 1, 8 com 4, então o valor da entrada é 120 mil. Se o valor da entrada é 120 mil, eu consigo 30, ele quer que nos próximos 5 anos eu consiga, né, a diferença, que é de 120 mil menos 30 mil, e que, portanto, isso aqui vai dar um valor de 90 mil em 5 anos. Perceba que eu estou fazendo conta, não é para responder o problema, mas é para explicar para mim mesmo a situação, o problema que ele está pedindo. Então, quando ele diz aqui, ó, sendo assim, para atingir exatamente o valor planejado, eu tive que ir lá, né, determinar esse valor planejado para me explicar para mim mesmo que valor é esse. Ao final dos 8 anos, né, então está lá os 120 mil, nos próximos 5 anos, então ele me remete a um período de 5 anos que está faltando. Bom, aí eu tive que ir lá observar que eu já tinha 30 mil, subtrair dos 190 para ver o quanto está faltando, né, nos 5 anos. Eu fiz isso para me entender a situação do problema. E aí, né, para finalizar, o casal deverá juntar em média a cada ano uma quantia igual a cada ano dos 5, né? Então, quanto que esse casal vai ter em um ano? Então, esse um ano está ligado aqui, ó, esse um ano de 5. Bom, se ele precisa de 90 mil em 5 anos, em um ano será 90 mil dividido por 5. E 90 mil dividido por 5, né, vamos lá para o rascunho, 90 mil dividido por 5. Então, quantos 5 cabem em 9? Cabem em 1. 5 vezes 1, 5 para 9 e 4. Abaixo 0 para formar o 40. Quantos 5 cabem em 40? Cabem 8. 5 vezes 8, 40 para 40, nada, né? E esses 3 zeros aqui, a gente adiciona ao quociente, ao resultado. Então, deu 18 mil. Bom, nesse problema aqui, a gente está utilizando, né, o conceito de números inteiros e o conceito de números, né? Aliás, só o conceito de números inteiros, tá? Nem decimal aqui a gente está utilizando no momento, tá? Nem uma ideia de fração, nada. Então, para você resolver problemas com os números inteiros, basta você ter, né, uma boa técnica de leitura.
né, onde você consiga explicar para você mesmo as instruções que estão presentes ali. Mas vamos lá no nosso próximo problema. Né? Então aqui, um problema da Sesgran Rio. Né? Então vamos lá, promoção, vizinhança premiada. Então vamos fazer a leitura, aí você observa, né? Ah, mas é um problema longo, é longo, né? E você vai ler com calma, tá? É claro que essa dinâmica, depois que você pega uma prática, né, você consegue fazer isso dentro de 3 a 4 minutos, aí dependendo do problema. Às vezes até, né, com 2 minutos você consegue resolver um problema, né, aplicando uma dinâmica, né, bem mais rápida. É que eu estou explicando aqui para vocês, então fica um pouco mais devagar. Mas vamos lá. Promoção, vizinhança premiada. Ganhadores poderão indicar até 2 vizinhos para receber um ano de supermercado. Para que tem alguma instrução aqui que eu possa refletir, né? Alguma quantidade? Não preciso desse período. A Liquigás, distribuidora, empresa líder em vendas de botijões de gás liquefeito de petróleo, GLP, de até 13 quilos, lança a partir do dia 8 de janeiro de 2018 a promoção Vizinhança Premiada, que contemplará 24 consumidores residenciais de botijão de gás com 1 ano de salário, que equivale a 15 mil. Então eu paro aqui, né? Bom, então o que ele está me dizendo aqui, né? Que o contemplado vai ter disponível para ele 15 mil. Então, é o sorteado, o contemplado. Então eu vou explicar para mim aqui, ó. O sorteado vai ter um valor de 15 mil reais, né, para ele utilizar. É isso que eu entendi. Né? Então aquele que for, né, linha até agora, né? Então volto lá, continuo lendo. Cada consumidor poderá indicar ainda 2 vizinhos que, caso sejam contemplados, receberão 1 ano de supermercado correspondente a 2,4 mil cada vizinho. Né? Então, o sorteado vai indicar, né, 2 vizinhos, sendo que o vizinho vai ter direito a 2.400, né, de compra de supermercado durante 1 ano. Então, tá lá. Continuando, né, no total, serão 72 ganhadores e 475.200 em prêmios. Então eu tenho aqui, né, o total de ganhadores, 72 mil. Se eu precisar eu volto, né, eu marco aqui, não vou anotar aqui, né? E se eu precisar eu volto aqui. Então eu não vou fazer essa anotação aqui, mas eu estou entendendo, né, que eu tenho um total de 72 ganhadores e que tem um total de prêmios de 475.200. Então eu estou explicando para mim mesmo e estou marcando esses valores no enunciado. Por que a gente faz isso? Para não ter que voltar e ler o enunciado novamente, tá? Então a gente faz essa autoexplicação, aí a gente explica para a gente mesmo, para poder, né, não precisar ficar relendo e lendo novamente o problema. Vamos lá. Considere que João foi um dos 24 consumidores contemplados. Então João foi contemplado, tá? E que seus vizinhos, Sebastião e Isabel, receberam 1 ano de supermercado cada um. Então eu paro aqui, né? O João ganhou, Sebastião e Isabel, né, receberam cada um. Então o João teve 15 mil para ele, os seus vizinhos 2.400. Muito bem. João recebeu um cartão de débito carregado com o valor total de seu prêmio, ou seja, 15 mil. Tá. E logo realizou sua primeira compra, uma geladeira que custou R$ 1.139,40. Muito bem, então eu sei que a compra do João, né, é uma geladeira desse valor. Qual foi o saldo restante no cartão de João após essa compra? Bom, o cartão do João tem 15 mil. Foi feita uma compra de R$ 1.139,40, portanto, para calcular o saldo, basta subtrair, né? Então,
É um probleminha que no fundo era muito fácil, né? Apenas eu tenho que pegar o 15.000 lá e subtrair 1.139,40. Lembra que para montar, né, é legal a gente ter as mesmas casas decimais. Então, esses 15.000 não tem nenhuma casa decimal, eu vou colocar aqui, ó, 2 casas decimais, porque o meu número 1.139,40 tem 2 casas decimais. E aí, eu posso escrever o número, né, seguindo vírgula embaixo de vírgula. Então, está lá. Para calcular esse valor. Bom, aqui eu preciso, né, 0 para 0 está resolvido, né, não perco nada. E aqui eu preciso subtrair 4 de nada, né, então eu preciso emprestar. E aí a gente vai fazer um empréstimo aqui. Esse vai virar 10, quem empresta vai virar 9, quem empresta vai virar 9, quem empresta aqui vai virar 9, quem empresta para esse que vai virar 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 9, nada. 9 menos 3, 6. 9 menos 1, 8. 3 e 1. 13.860,60. Portanto, letra B. Esse é um problema, né, envolvendo números decimais. Então, ele está cobrando a sua, né, habilidade de armar e executar uma conta contendo números com casas decimais, sabendo fazer aquele empréstimo, né, que a gente acabou de fazer aqui. Então, esse é um tópico de concurso que, né, você consegue se virar com uma boa leitura, você consegue se virar bem com uma boa leitura, né? Então, compensa você aplicar essa técnica e conseguir, né, melhorar o seu rendimento de forma imediata. Mas vamos lá, né, seguindo para o nosso próximo exemplo. Agora aqui eu trago um exemplo para você de número fracionário. Tá? Então, para você entender, fração, né, ela se refere a parte de um todo, né? Então eu tenho um total, e a partir desse total eu tenho uma referência que é um valor, né, associado a uma fração, né, desse valor. Então, acompanha a leitura aqui do problema para você entender, né, como é que a gente, né, interpreta problemas como esse. Então, um problema da AOCP de 2016. Ao analisar sua rotina diária, um estudante descobriu que passa 5/12 do dia estudando. Então, eu faço uma pausa aqui, né? O estudante, e vou fazer essa anotação para explicar para mim mesmo. Ele passa 5/12 do dia, né? O que é que eu sei sobre o dia? Bom, o dia tem 24 horas, portanto, 5/12 de 24 horas, né? Então, aí eu preciso conhecer a referência que ele está me dando do todo. O todo se refere ao dia. Então, eu tenho uma fração do dia aqui. E eu posso até calcular essa fração do dia, né? Lembrando que uma fração, para determinar a fração de uma quantidade, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. É a estratégia mais rápida. Então, 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 5. Então, eu tenho a fração do dia, eu já posso calcular. Eu tenho 10 horas. Muito bem. 1/6 do dia fazendo atividades esportivas. Então, eu paro aqui, né? 1/6 do dia. Então, 1/6 de 24 horas. E eu posso calcular essa fração, né, do dia, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. 24 dividido por 6 dá 4. Né? E esse 4 eu vou multiplicar por 1, portanto, 4 vezes 1, 4 horas dedicado a atividades esportivas. 1/8 do dia se alimentando. Então, eu paro aqui, né? 1/8 do dia, então 1/8 de 24 horas, e aí dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. 24 dividido dá 3, e esse 3 eu vou multiplicar por 1. Eu tenho 3 horas do dia se alimentando, e o resto do dia dormindo. Bom, eu consigo pegar esse resto do dia aqui, somando e vendo quanto que deu, né? 10 mais 4 mais 13. Então, eu estou a 17 horas com atividades, né? Portanto,
está me restando 7 horas, né, para formar as 24 horas do dia dormindo. Perceba que essa estrutura toda que eu montei aqui, eu montei para explicar para mim mesmo o enunciado do problema. Não foi só para, não fui resolvendo à toa o problema, não fui resolvendo, tentando achar a resposta. Eu fui tentando entender o problema. A solução, ela acontece por si só. Bom, mas e agora? A fração irredutível, O que é a fração irredutível, professor? É a fração que já foi, simplificada o máximo possível. Não dá mais simplificação. Que representa a parte do dia que esse estudante passa dormindo é igual a... Bom, se eu quero uma fração, eu vou precisar, montar numerador e denominador. O denominador, ele é sempre o total. No caso, é parte do dia. Então, esse total, 24 horas. Como é a fração que eu passo dormindo, o numerador é a quantidade de horas que eu passo dormindo. Portanto, 7/24, ela é irredutível? Ela é irredutível porque eu não consigo simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. O 7 e o 24 não fazem parte da mesma tabuada. Tá? Pessoal, acompanha aqui comigo. Tá? Esta videoaula é para fazer você entender que você pode melhorar o seu rendimento de forma imediata, aplicando uma leitura, e usando os recursos que você tem, caneta na mão, lápis na mão, para você tentar explicar para você mesmo cada instrução do problema, contida lá nos períodos. Esse aqui foi um problema, nesse último aqui foi um problema de fração. Então você tem que conhecer, um pouquinho sobre o conteúdo de frações, sobre esse formato numérico, para você conseguir resolver, tá? Mas, enfim, mesmo assim, é um problema muito simples, Você consegue adquirir recursos adquirindo habilidades, fazendo uma boa leitura, aplicando a nossa técnica de ler, ler um período e explicar para você mesmo, ok? Um abraço.